Parte 2 dos elementos, criaturas vossas. Os elementos falam? Vou provar-vos que sim. Como a Terra fala? No ambiente, na realidade, terremoto? Sim. É uma comunicação da Terra. Agora, se ela está incomodada com a sua presença, vocês dois vão se entender. E você vai saber se há uma guerra declarada. Depende de onde você pisa. Se onde você pisa está tremendo, né? Você andou agitando essa terra. Não vamos entrar em detalhes, né? Que você já tem explicação no transcorrer de todos esses vídeos. O que acontece, né? O reflexo do dentro lá fora. E a água, ela fala? Sim. Som das ondas, sob o efeito, claro, de um quarto elemento, que é o ar. E o ar se move segundo a influência de um terceiro, que é o calor, o fogo, princípio ígneo. Então a água tem som, né? Se você ir numa nascente, vai ouvir o som da água batendo nas pedras, som da chuva, né? A própria eletricidade, o raio, já é um dueto entre chuva e fogo. Quando o fogo sai da água. Como assim? Mas o fogo é apagado pela água. Igne naturi renovator integram. O fogo ele é um penetra. Por isso que, né, pessoas do signo do fogo costumam ser muito pedantes. Eles estão em toda parte, né? Mas também é muita energia, uma energia marciana, ígnea, agnesvática, né, masculina, que faz tudo acontecer. O fogo ele é intrinsecamente polo positivo, né? Pós-ativo, ele vai para frente. Bastante relacionado à força masculina, né? Ao eterno masculino. Como a água está ligada, relacionada ao eterno feminino. Mas a terra, horas também, né? E o ar já é outro polo, né? Masculino. E um neutro, que é o Akasha. E o fogo? O fogo num bico de solda você vai ouvir, né? Eu que trabalhei muitos anos de metalúrgica, eu percebia que o fogo usa o ar para fazer som, porque o fogo ele é abstrato, ele é energia. E o ar é um gás nobre, né? O oxigênio, tem nitrogênio, também tem hidrogênio. Então eles se combinam e o fogo acaba, né, tendo um aspecto sonoro, né, vibracional. Também o barulho das labaredas, né? O fogo ele faz acontecer som a partir da estrutura que ele, vamos dizer, interfere. Por exemplo, o barulho, né, o som produzido pelo trepidar do fogo na lenha, é a lenha que está fazendo fogo, mas não faria aquele som sem a ação do fogo. Então o fogo em si ele não tem um som. Sim, ocultamente, mas aqui não. Ele precisa de estrutura, porque ele é algo sutil, como eu falei dos elétrons. O que são os elétrons? Seria a mesma forma que Miguel encarcerando Lúcifer, seu irmão, na matéria para que tenha inteligência a matéria. Todo mundo pensa que foi uma punição, não. É que como ele negou, né, sobre a sua vontade, seu comando, emitiu a frase cósmica non serviam, não servirei a isso, o que acontece? O simbolismo luciférico está, por exemplo, no elétron. Encarcerou-se o elétron e ele, incomodado como um ser, que eu já falei, né, selvagem, livre, dentro de uma jaula ele se debate. Mas isso garante o quê? A atração, né?
No caso do zoológico, é atração, todo mundo vai lá ver, ó, o animal feroz, olha como ele se comporta. No caso da micropartícula, ela garante vitalização de um plano muito distante da fonte, que é o plano físico. Então o elétron, como o nosso Sol, não são daqui, são intrusos, ok? Extrafísicos aparecendo aqui. Então, mesmo que você não creia, né, em nada fantástico, nada metafísico, que você não contempla com esse sentido que nem é daqui, né, chamado visão, que é do próprio astral, que muitos negam, você terá ainda oportunamente provas cabais no Sol e no elétron. Por mais intelectual que você se mantenha ser, você ainda está de encontro, né, de frente a uma realidade além do intelecto, em tudo que você chama de evidências científicas, ok? Tanto é, eu sempre falo, que o corpo físico, né, o estado de Ginas, ele é real, mas é para um ser que se trabalhou. Ele não é especial, ele não é preparado, mas ele se preparou em si. Ele não está acima de ninguém, né? Como, por exemplo, o fisiculturista. Ele consegue pegar mais peso que você, mas não quer dizer que ele tenha mais força que você. Eu conheço fisiculturistas que não conseguem levar um balde, né, um balde cheio de massa de concreto. E eu, né, raquítico, tenho força para levar, mas eu não tenho a massa dele. Eu não teria a resistência de tantas horas, né, ficar ali cumprindo, né, aquela taxa necessária para criar massa. Então, as aparências enganam, né? E geralmente a pessoa que ela infla, né, infla para um lado, ela é broxada mentalmente. Porque ela colocou toda a mente dela naquele ponto. É como bico de solda. Para soldar tem que estar toda a energia ali. Senão não cola, não dá certo. Até nós temos a gíria, não cola, né? Não frutifica, não vira moda. Não acontece, vamos dizer assim. Então, os elementos, eles têm inteligência própria, ok? A água dentro de si está viva, na realidade do sangue. O fogo aquece. Você, por exemplo, não controla com exercícios a temperatura do corpo. O corpo que controla. Então tem uma inteligência ali. Você não controla. A prova é que você não tem livre-arbítrio real, senão você controlaria pelo menos seu corpo. Controlaria, perdão. As excreções, né? Por exemplo, você não consegue conter, né, a pressão no esfíncter, na uretra, os canais urinários. Enche, tem que esvaziar. Ok? Então é muito complexo o ser humano. O ser humano não é apenas o nível de consciência que ele acha que é objetivo, que é esse de vigília. Na própria vigília há muitas incógnitas do porquê que a gente não se controla, né? Por exemplo, as necessidades orgânicas, elas por si falam sozinhas. Por exemplo, o corpo, ele conversa. Se você ficar agora em silêncio absoluto, o corpo vai conversar como com você? Que ele vai mostrar uma segunda pessoa no singular. Você ainda vai ser outra, observador, né? Um estar em silêncio observando. Ele vai falar com você, se queixando através da dor, do desconforto, do cansaço, né? Ou da ânsia, descansou demais, através da fome, através da libido, né? Através das intempéries, né? Das sensações, talvez coceira, talvez leveza, necessidades físicas, né, excretivas, doença, doente, né,
É um ente, que é você, em várias partes, várias notas. Na nota Dó, matéria, básico. O Dó abaixo, a oitava abaixo, que é o plano físico. E existe uma oitava acima, você lembra quando eu falei de Prithvi e Akash? Prithvi está tão ah, inerte quanto o Akash, só que o Akash, ele idealiza. Prithvi realiza. E simplesmente, né, de forma involuntária, ele, né, é o sacrifício da matéria. Passa a divindade a existir. Depois vai se desdobrando em outros táttvas. Então, o que mais podemos falar sobre a comunicação dos elementos? Né? Porque você pensa que isso tudo está morto. Só você está vivo, mas o seu corpo é de carne. Veio da terra e voltará para a terra. O corpo. E ele fala com tudo que eu enumerei. Então as outras coisas devem falar também. Eu falei do som da onda, som da chuva, som dos raios, né, que já é o princípio, é o fogo falando, né, cria uma vibração estrondosa. O ar, o som dos ventos e o som do Akasha. Ai, mas o Akasha é muito misterioso, é muito espiritual, eu não gosto dessas coisas, significa um abandono da matéria. Não, gente. Aí dentro da matéria você tem um som, que é o som da pineal. Fica aí em silêncio. Até o Akasha está falando com você. Aquele é o som do silêncio de Blavatsky. Aí, na matéria mesmo. É algo que escapa para cá, senão você perderia toda a noção do caminho. A memória seria totalmente lavada. Né? Você sabe, os computadores, né, a tecnologia de hoje em dia, os dispositivos, se você tirar toda, apagar toda a memória, inclusive tem coisas ali que não podem ser apagadas, são essenciais, vitais para o funcionamento da máquina. Se você tirar, é como se você tivesse tirado a alma de um corpo, ok? Se você fazer isso com a alma, que seria o que? A CPU, você tirar ali, de repente, uma ponte, né, daquelas ah, do sistema, né, alguma falhinha, uma ranhurinha, seria como você tirar o a essência espiritual da alma. Então, a alma não teria ânimo e não teria como animar um corpo, então nada existiria. Então, tudo está conversando com você, ok? Por isso que você deve avaliar quando você se detém a uma prática como a dieta vegetariana. Não subestime a planta. Converse com ela, peça licença. Use de suas energias para bloquear a dor da planta, porque a planta vai cobrar. Como você, se eu puxar seu cabelo agora, você bem provavelmente desferirá um golpe em meu rosto, em minha face. Vai ser automático. E você não vai fazer por mal. A gente falava do mal. É porque você é matéria, é ação e reação. Quanto mais eu empurro, mais você, né, cria pressão de volta. Coloque o dedo agora no seu rosto, você empurra. Sabe o que os átomos estão fazendo? Por que quanto mais você aperta, mais difícil fica? Porque os átomos estão dizendo, nós somos livres. Saia daqui. Porque nada toca em nada. É apenas magnetismo. A falsa sensação de toque. É uma experiência, que é o tato. No tato também há conversa. Conversa com aquele que está experienciando o tato, a gustação, a visão, a audição e a fé, que é a caixa. Depois o amor, que deveria ser incondicional, e o desejo, o anseio, melhor dizendo, nesse nível vontade, de unir, que é esse nosso contexto social, é o Atman social. Que não conseguimos ficar sozinhos, apesar de sermos individuais. Meditem sobre isso, vocês subirão
grandes alturas, sem sair do lugar, né? Mas também não fiquem parados, né? Usem todos os momentos da vida de vocês com plena alegria. Durante o dia, atividade mediante, seguido de descanso. E no descanso, atividade seguido de descanso, né? O descanso seguido de atividade. Use as horas de sonho